Tudo bem, pessoal? Nessa minha apresentação, eu vou falar a respeito de beacons, utilização de beacons com Delphi, certo? Quem sou eu? Meu nome é Newton Oliveira, sou MVP embarcadeiro, sou diretor de TI na BR Tag. Sou especialista em IoT, sou coordenador do DUG-RS, grupo de Delphi do Rio Grande do Sul. O que esperar da minha apresentação, né? Eu vou fazer um rápido overview uh, do que é beacon, os tipos de beacon, o componente de beacon, né, que é o componente nativo do Delphi, alguns parâmetros que a gente não pode deixar de falar, que é o ID, o minor, o major e o txpower, alguns exemplos e algumas considerações finais, certo? O que é beacon? Né? Todo mundo fala em beacon, beacon, mas o que é beacon? Né? Se nós formos colocar essa palavra beacon dentro do Google, né, para tradução lá no Google Translate, nós vamos descobrir que o beacon na realidade ele é um farol, né? Então um beacon nada mais é nada menos é que um emissor de sinal Bluetooth que utiliza o protocolo 4.x, ou seja, 4.0 ou superior. O que mais, o que a gente pode esperar de um beacon, né? Uh, Ele emite o sinal, você tem que ter um app, esse app vai captar esse sinal e com esse sinal a gente pode fazer diversas coisas, certo? Agora, o que mais que eu vou falar sobre beacon para vocês? Quais são os tipos de beacons existentes no mercado, né? Hoje são três, basicamente, são os três tipos de beacons que existem hoje no mercado, certo? Que é o iBeacon, que foi o primeiro, né? Foi o original, né? O beacon na realidade ele foi desenvolvido pela Apple, certo? Então veio o iBeacon e as especificações podem ser obtidas do site da própria Apple lá, certo? Então, assim, ó, nós temos o iBeacon, depois do iBeacon nós temos o OutBeacon, que é um protocolo aberto, né? Já que o iBeacon, como padrão da Apple, é um protocolo fechado, o OutBeacon é um protocolo aberto, né? Mas tanto o OutBeacon como o iBeacon possuem as mesmas funcionalidades e parâmetros, certo? O próximo beacon que nós temos, o próximo tipo de beacon que nós temos é o Edstone, que é o beacon que foi definido pela Google. Esse beacon ele possui algumas particularidades, se nós compararmos aos anteriores, é claro, né? E as especificações também podem ser obtidas nesse site aqui do GitHub. Uh, Na minha apresentação, eu vou falar sobre a iBeacon. Não vou falar sobre o OutBeacon e não vou falar sobre o Edstone. No início do ano, lá no meio de janeiro, por aí, final de janeiro, eu vou colocar mais alguns vídeos no meu canal e esses vídeos eu vou é, falar muito mais hardcore, eu vou conversar muito mais sobre o iBeacon, vou conversar muito sobre o OutBeacon e vou conversar muito, mas muito mesmo sobre o Edstone. O que vai acontecer nessas minhas apresentações, né? A gente vai conseguir ler, eu vou conseguir mostrar para vocês como fazer a leitura de coisas específicas de cada protocolo, certo? Mas isso é para um outro assunto, para uma outra apresentação. Nessa apresentação, né, agora, o que eu vou falar para vocês do Tbicon, que é o componente de Delphi, é o componente nativo do Delphi que trabalha com beacons, né? Que a gente vai utilizar para fazer toda a nossa brincadeira hoje. Que vai ser simples, rápida e direta. O Tbicon. O Tbicon, como eu falei, né, ele é um componente nativo. E ele vai ser responsável pela nossa brincadeira. Nós vamos colocar ele lá dentro do nosso Delphi e você vai ver que nós vamos desenvolver com poucas linhas e já vamos começar a trabalhar com beacon. Vai ser um exemplo rápido e fácil, certo? O que mais que nós vamos falar, né, na minha apresentação? Vou falar um pouco sobre o ID, sobre o minor, major e txpower. O que são esses quatro parâmetros, né? O ID é um número único universal, tá? É um ID universal, certo? Um ID único, que ele é gravado pelo fabricante do beacon. O minor e o major, eles identificam uma região dentro de um ID. Esse minor e esse major nunca podem ser repetidos dentro do mesmo ID, certo? O TX-Power é utilizado para a gente calcular a distância, né, aproximada de um beacon. Eu posso dizer para vocês que a nossa precisão, a gente tem ali uma precisão de uns 90%, certo? É essa a nossa precisão.
Tá? 90 não, até mais, 98% da nossa precisão, certo? Vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Vamos começar a codar, vamos brincar, vamos desenvolver, vou mostrar para vocês, vou abrir o Delphi. Ah, mas uma coisa que eu não posso deixar de comentar com vocês é algumas coisas. O que a gente pode fazer com Beacon, né? Por exemplo, eu posso citar para vocês o exemplo de uma coisa chamada Clean Chip. Clean Chip, se nós procurarmos na internet, é um sapato para criança que os caras implementaram. Eles botam um beacon dentro do sapato da criança, né? E a gente consegue, por exemplo, saber a distância que a criança está de um dispositivo, de um celular. Isso é muito útil. É como se fosse uma coleira eletrônica, né? Que a gente consegue dizer assim, pô, o teu filho se afastou. No caso do Clean Chip, ele começa a latir. Por quê? Porque o mascote da Clean é um cachorrinho. Então ele começa a começa a dar um latidinho ali dentro e você consegue descobrir que seu filho se afastou a mais do que o permitido. Daí você consegue tomar alguma ação, né? Sair correndo atrás ou fazer alguma coisa. Começa a gritar, alguma coisa você pode começar a fazer, certo? Outras possibilidades, né, são software de segunda prateleira, que nas minhas apresentações, nas próximas, né, apresentações agora em janeiro, eu vou mostrar, eu vou desenvolver um software de segunda prateleira ao vivo com todo mundo. Uma outra coisa para segurança pública, por exemplo, a gente pode ter segurança bancária, certo? A gente pode botar beacons, por exemplo, nas lapelas nas golas dos guardas, para a gente saber onde que eles estão dentro do banco. E podemos tomar, assim, ó, como eu falei, as possibilidades são infinitas, né? Então, assim, ó, é, pegar o beacon, trabalhar com o beacon e vamos embora, certo? Vamos codar então, pessoal. Vamos deixar de blá 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 e vamos codar. Bom, pessoal, aí estamos nós de novo. Uh, Vamos começar a desenvolver a nossa aplicação. Como é que nós vamos começar o desenvolvimento de Beacon dentro do Delphi, né? File, New, Multi-Device Application Delphi. Nós vamos começar com uma coisa bem básica, certo? Vamos botar um Blank Application, uma aplicação limpa, branca, sem nada. Como eu falei para vocês anteriormente, né, eu vou trabalhar com um iPhone. Como eu vou trabalhar com um iPhone, o que nós vamos precisar utilizar dentro de um iPhone, né? Uh, Vamos setar ele aqui, ó, para iOS device, 64 bits. No meu caso, já vai aparecer aqui o iPhone de Newton, né, porque já tem ele configurado dentro do meu Mac, certo? Para você trabalhar com iPhone, obrigatoriamente você tem que ter um Mac, né? A gente vai setar o estilo aqui dele para iOS, certo? Vamos deixar no master mesmo, no view master, né? E nós vamos procurar lá na nosso tool palette lá, nós vamos procurar o componente que vai fazer toda a nossa brincadeira, né? Que chama-se tbeacon, certo? Esse componente vai ser responsável pela nossa brincadeira, como eu falei anteriormente para nós, né? Ó, tbeacon, certo? Vamos colar o tbeacon do nosso form, né? Nosso form principal, da nossa view master, né? O que nós vamos colocar aqui para deixar uma coisa mais bonitinha, né? Vamos colocar, por exemplo, aqui um teleout que vai ser responsável por ajustar toda a nossa aplicação, certo? Esse teleout, o que nós vamos fazer, né? Nós vamos alinhar ele uh, ao cliente, tá? Alinhar ele a toda a aplicação. O que nós vamos colocar aqui dentro ainda, né? Vamos colocar aqui dentro 3 labels, certo? Então vamos lá, label. O label 1, né? Vamos botar o label 1, vamos botar o label 2 e vamos botar o label 3, certo? Ó. E dentro desse label 1, label 2 e label 3, o que a gente vai colocar mesmo? Mais, né? Vamos colocar aqui um memo, sabe? Um T-memo aqui dentro, né? O que a gente vai fazer? Agora nós vamos deixar ele bonitinho, tá? Por enquanto nós vamos botar só um T-memo aqui dentro. O
que nós vamos fazer com esses componentes que nós colocamos? Ah, vamos colocar mais um outro componente chamado button, tá? Vou botar mais um buttonzinho aqui, tá? Ó, então vamos lá. O que a gente vai fazer com ele, né? Nós vamos mostrar, nós vamos verificar dentro das nossas da nossa região, os beacons disponíveis na nossa região, certo? Vamos fazer o seguinte agora. O que nós vamos fazer agora, né? Vamos trocar o view aqui e vamos botar o view. No meu caso, eu tenho um iPhone Plus, tá? Então é o 5.5. Vamos botar um iPhone 5.5 aqui, né? E vamos pegar aqui a tela dele, tá? Vamos marcar todos os labels, certo? Colocar aqui. Vamos colocar aqui. Vamos dar uma melhoradinha. Isso é uma coisa simples, tá? Nós não vamos perder tempo não, nós não vamos fazer nada muito sofisticado hoje, certo? Isso é uma coisa bem simples, é só para mostrar a funcionalidade básica de beacon, né? Então nós estamos botando esse aqui, o que nós vamos ter? Nós vamos ter os logs, né? O que nós acharmos aqui dentro, nós vamos ter dentro desse memo, certo? Então, nesse primeiro memo aqui, o que nós vamos mostrar aqui dentro, né? Nós vamos mostrar o minor, os minors que nós encontramos dentro da nossa aplicação, certo? Opa, desculpa. Na realidade não é o toPalette, né? Na realidade é o objeto Spector que a gente vai usar aqui, tá? Então dentro do objeto Spector aqui, nós vamos lá e vamos colocar o text como minor. Certo? Nós vamos ter também o major. Certo? Ó, vamos botar um major só para a gente saber o que a gente vai ler de cada coisa, certo? E nós vamos ter a distância, né? Vamos guardar aqui a distância do beacon. Tá? O nosso label 3 vai ser a distância do beacon, certo? Distância do beacon. O que nós vamos ter junto aqui? O que é esse button? Esse button vai ser o nosso que vai começar a escanear os beacons, tá? Então vamos botar aqui o nome dele, o text dele como pesquisar. Tá? Vamos pesquisar. Então, é isso que ele vai fazer. Então, como é que nós vamos fazer, né? Quando que a gente vai começar a nossa brincadeira agora? Vamos salvar. Aonde que nós vamos salvar ele, tá? Eu vou salvar ele aqui no C da minha máquina virtual. Vou botar aqui C Intensive Delphi exemplo, certo? Então lá, vamos salvar ali Unity 1, vamos lá, Project 1, como um padrão, tá? Então vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Eu vou lá para View Master de novo, né? E na View Master, a gente tem algumas coisas. Para que a gente consiga utilizar o protocolo, o beacon, nós vamos precisar, como eu falei lá nos slides anteriores, né? Nós vamos precisar do UID, né? Da onde que eu vou conseguir o UID? O UID eu vou pegar do BR www.brtag.com.br, certo? Lá dentro do brtag.com.br eu tenho o UID da BRTag, que está aqui, ó, certo? O UID da BRTag. Com o UID da BRTag em mãos, né? Eu vou entrar no meu protocolo, no meu componente de beacon, vou lá em monitorado, ó, regiões monitoradas, tá? Vou adicionar nas regiões monitoradas e vou pegar o UID aqui, ó, onde está marcado o UID, e vou copiar. Eu já colei, já botei na minha memória, né? E agora eu vou copiar o meu UID daqui dentro. O que a gente pode fazer mais aqui dentro, né? Se eu tiver um minor e um major específico do beacon, eu posso colocar ele aqui e ele só vai reconhecer esse minor e esse major, né? Como eu falei para vocês, existem alguns outros protocolos a mais aqui, alguns outros parâmetros para o Redstone, né? Que é o Add Distance e o Add Namespace. Isso aí também a gente vai ter que utilizar, tá? Mas não nesse momento.
quando nós formos trabalhar com Redstone, nós vamos utilizar isso, certo? Então, para trabalharmos com beacon, com iBeacon, com OutBeacon, é esse o nosso parâmetro, tá? É isso que a gente vai usar só o ID. Tá? Então, o que nós vamos fazer agora aqui? Vamos ver como é simples essa coisa, né? Como é simples trabalhar com beacon. O que nós vamos pegar? Nós vamos pegar no on-enter da região. Toda vez que ele entrar um beacon on-enter aqui, né? Toda vez que ele entrar, o que nós vamos pegar? Nós vamos pegar os dados de quem fez a conexão, de quem entrou nessa região, né? Quando a gente entrar numa região do beacon, o que ele nos retorna, certo? Então, o que nós vamos usar? Nós vamos usar aqui o iBeacon, tá? O abeacon, desculpa, né? Não é iBeacon, né? É abeacon. O abeacon. O que a gente botou lá, né? Nós botamos lá que nós teríamos um major, que nós teríamos um minor, tá? E que nós teríamos mais o que, né? E que nós teríamos a distância, certo? E que nós teríamos a distância, né? Então, AB com ponto distância, certo? É isso que é esse o nosso objetivo, é isso que nós vamos gravar dentro do nosso memo lá, né? Então, vamos lá. Vamos botar aqui, ó, o nosso label 1.text, dois pontos igual a minor, isso, mais o que? O minor, né? Então, vamos lá. Int toStr minor. Ou a gente pode fazer isso aqui, ponto toString, certo? Então, o minor está aqui. No label 2, que é o nosso major, vamos escrever ele aqui, major, int toStr major toString. E no label 3, o que nós temos aqui? Nós temos a nossa distância, certo? Distância. A nossa distância, o que nós vamos ter aqui? Ponto distância. É isso que nós precisamos para começar a nossa brincadeira, né? Então, vamos tirar fora esses comentários. Então, minor, major e distância, certo? O que mais que nós vamos colocar aqui dentro agora? A gente vai gerar, né, o nosso log agora, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Nós vamos criar uma variável, né, chamada slog, que vai ser uma string. Nesse slog, o que nós vamos colocar nesse slog? Slog, dois pontos igual a label 1.text mais, por exemplo, aqui esse aqui, mais label 2.text mais, de novo, mais label 3.text, certo? Isso é o nosso log, né? E daí lá no nosso memo 1.lines.add, nós vamos botar o slog. Veja bem, eu criei essa variável só para didática, tá? A gente poderia colocar essa soma, essa concatenação direto do memo lines.add, tá? Então, é isso aqui que a gente detectou, né? É isso aqui que é o nosso início, tá? Então vocês viram que não existe não foi feito muito código aqui, tá? E ele é bem simples, tá? A nossa aplicação. Então o que nós vamos pegar? Nós vamos botar aqui no nosso button aqui, certo? Clicar dois cliques em cima do button e vamos botar aqui, ó, o beacon 1 ponto enable dois pontos igual a true e o beacon 1 ponto start scan, certo? No momento que a gente fez isso, a nossa aplicação de beacon está pronta.
O que vai acontecer no momento que nós colocarmos esse beacon, esse software para dentro do nosso dispositivo móvel, né? Nós vamos trabalhar com beacon. Já está feito o nosso beacon. Vamos só pegar lá no nosso iPhone, ó, 5.5. Vocês notem que está pequena, né? O que nós vamos disponibilizar. Então vamos pegar e vamos colocar ele, aumentar um pouquinho, né? Isso aqui para que os valores apareçam adequadamente, né? Então nós temos assim, o nosso minor, o nosso major e a nossa distância, certo? Vamos salvar isso aqui, né? Para evitar que perca. Tá? Eu vou enviar para dentro do meu dispositivo. Vamos dar um run nele para dentro do dispositivo móvel, tá? Só para a gente ver o que eu tenho. Aqui eu vou ter alguns beacons na minha região, aqui, porque como eu trabalho com beacon, né? Eu tenho alguns ligados aqui em volta, tá? Vamos passar para minha tela aqui. Certo? Vamos trabalhar. Aqui está o meu dispositivo, tá? Aqui está o meu dispositivo móvel, certo? No meu dispositivo agora, vamos ver o que ele vai me mostrar, né? Aqui o meu iPhone, tá? Assim que ele enviar para dentro do iPhone, tá? Ó, a aplicação já veio para dentro do iPhone, ela está aqui dentro do nosso iPhone, tá? Fez uma pergunta, ele quer que eu tenha, perguntando se eu posso ter acesso à minha localização, né? Eu boto permitir, certo? Cliquei no permitir, tá? Dentro da minha aplicação, né? A gente não redimensionou aqui o botão, tá? Mas vamos botar aqui para começar a pesquisar, tá? Ó, vamos começar a pesquisar os beacons existentes dentro da região. Olha lá, ó. Ele achou um beacon minor 88, um major 893, a distância de 3 metros, a distância de 4 metros, a distância de 2 metros e 45. Então, com isso, né, vocês viram como é fácil a gente começar a trabalhar com beacon? Essa minha apresentação foi para isso, tá? Foi para mostrar para vocês a facilidade de trabalhar com beacon e de se ganhar muito dinheiro com o nosso Delphi, certo? Com isso, a gente já pode começar a trabalhar com a internet das coisas, pessoal. A gente já pode pensar em cidades inteligentes, simples. Com quantas linhas de código nós utilizamos para fazer isso, para que a gente consiga verificar a nossa cidade inteligente, começar a fazer, né, a utilização de beacons, 2 linhas, 3, 4, 5, 6, 7 linhas de programação a gente já começa a trabalhar com beacon. Vocês viram como o Delphi nos ajuda? Vocês viram como é fácil? Então, pessoal, eu vou deixar para vocês aqui um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e o meu muito obrigado. Aqui embaixo estão os meus contatos, newton.oliveira@icloud.com, o meu canal no YouTube. Quer comprar beacon? Quer saber mais sobre beacon? Me liga, fala comigo, pode me mandar e-mail, vendas@brtag.com.br, newton.oliveira@brtag.com.br, newton.moliveira@icloud.com. Então assim, ó, conversa comigo, vamos trabalhar, vamos fazer as coisas e sucesso a todo mundo, boas festas e que Deus abençoe todos nós. Um grande abraço.